Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, então temos aqui o desenho do problema, tá? Antes disso eu vou fazer só um lembrete para você aqui do experimento de Young. Lembre-se que quando estamos trabalhando aqui com um problema mais simples, tá? As fontes são coerentes e vou pegar aqui o anteparo. A fonte, ela tá chegando, a fonte luminosa, e aí como ela vai passar por esses pequenos orifícios, tá? Tu vai interpretar como se aqui fosse uma fonte S1, aqui fosse uma fonte S2, e aí elas vão até o anteparo provocar uma interferência que vai ser num ponto bem aqui, ó. Ponto P. Esse ponto P, ele vai estar a uma altura em relação ao ponto médio da tela, que eu vou chamar de Y, beleza? A distância da tela, ela é muito grande, tá bom? Comparado com a distância entre as fendas. Essas fendas, elas estão separadas por uma distânciazinha que corresponde a D. E aqui é basicamente o meu caminho que eu vou chamar de X1. Aqui é o caminho que eu vou chamar de X2, ok? Eu tenho um ângulo θ bem aqui. E aí o que eu posso afirmar? A minha diferença de caminho, para eu ter uma interferência, seja ela construtiva ou destrutiva, ela é encontrada através dessa expressãozinha aqui, ó. Se eu fizer bem aqui 90 graus, isso daqui é basicamente o meu ΔX, a minha diferença de caminho. Então perceba que esse meu ângulo θ, ele pode vir parar bem aqui em cima. E aí eu posso dizer o seguinte, para essa expressão aqui, a minha tangente de θ, para ângulos muito pequenos, né? Então, a minha tangente de θ, ela vale y dividido por dzão. Acontece que essa minha tangente de θ, galera, o ângulo é muito pequeno e eu vou dizer que o seno de θ vale aproximadamente a minha tangente de θ. E aí o seno de θ, olhando para esse triângulo aqui, ó, ele corresponde a ΔX dividido por Dzinho. Então vai ficar ΔX dividido por Dzinho. E aí se eu quiser encontrar aqui o meu ΔX, basta eu escrever que o ΔX corresponde a Y Dzinho sobre Dzão. Felipe, na verdade esse ΔX é como se você estivesse escrevendo a diferença entre esses dois feixes até chegar a esse ponto P. Perfeito. A análise é justamente essa. Para uma interferência construtiva, eu posso dizer que ele é um múltiplo de m lambda. Para uma interferência destrutiva, eu teria m mais 1/2 de lambda. Ok? Lembrando que as fontes estão em fase. Eu posso dizer então que o meu ΔX, ele corresponde basicamente ao meu caminho S2P, que é isso daqui, ó, menos o meu S1P, que é isso daqui, ó. S1P. Então, o meu ΔX, ele vale o X2 menos o X1. E o meu ΔX corresponde a Y Dzinho sobre Dzão. Então tá feito. Nosso lembrete. Como é que eu vou fazer agora para resolver esse problema? Eu vou pegar justamente a minha diferença de caminho para o ponto P com base no exemplo que eu acabei de fazer. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. A minha diferença de caminho, ela vai ficar ΔX igual ao X2 menos o X1. Mas quanto é que vale o X2 menos o X1? Vai ficar o seguinte, ó. Vou colocar aqui embaixo. O meu ΔX, ele vai ficar... Para o X2, eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu escrever só o X2 aqui. Para o X2, eu tenho que o X2 vale S2P. Mas aí eu preciso fazer a retirada da lâmina, porque eu vou retirar essa lâmina aqui do caminho, tá bom? Então eu vou retirar, vai ficar menos o T2, porém ele passa através dela. Então quando ele passa através dela, a gente tem o chamado caminho óptico aqui, que é o índice de refração vezes o comprimento dela. Então isso aqui vai ficar mais μ2 T2. De forma análoga, para a primeira, o caminho percorrido aqui, ó, ele vale o quê? É o S1P, que é o caminho total. Aí eu vou retirar a lâmina, né? Menos T1.
e o caminho óptico que eu tenho que incluir. Então, a minha diferença de caminho, basicamente, é a subtração deles. E aí vai ficar da seguinte maneira, ó. O meu ΔX vai ficar S2P menos T2 mais Mi2T2 menos S1P menos T1 mais Mi1T1. Organizando, eu posso escrever o seguinte, ó. S2P menos S1P. Aí aqui eu posso escrever como sendo, ó, mais, eu posso colocar o T2, que multiplica Mi2 menos 1, e aí o outro está negativo, então vai ficar menos T1, que multiplica Mi1 menos 1. Perfeito. E aí vamos lembrar quem é o S2P menos o S1P. O S2P menos o S1P corresponde ao meu YDzinho sobre Dzão, onde o Dzinho, ele é essa distânciazinha aqui, ó. Então, o meu ΔX vai ficar igual a YDzinho sobre Dzão mais T2, Mi2 menos 1, menos T1, que multiplica Mi1 menos 1. Essa aqui é a nossa expressão. Vou só ajeitar aqui, tá? Essa aqui é a nossa expressão para o ΔX. E aí, vamos chegar para algumas análises aqui. Por exemplo, as análises são as seguintes. Então, as análises são as seguintes. Para eu pegar o máximo central é quando o ΔX é igual a zero, correto? Então, para o ΔX igual a zero, desenvolvendo essa expressão, isso ocorre em qual parte da tela? Isso ocorre quando o y corresponde a, se o ΔX for zero, então, colocando aqui, ó, ΔX igual a zero, temos que o y fica igual a, passando todo mundo para o outro lado, vai ficar T1, que multiplica Mi1 menos 1, menos T2, que multiplica Mi2 menos 1. Isso aqui multiplicado por Dzão sobre Dzinho. Então esse é o resultado, essa expressãozinha para o nosso y, onde ocorre o máximo central, tá bom? O máximo central vai ocorrer nesse y que corresponde a esse valor aqui. Agora, caso eu quisesse uma relação para o máximo central acontecer no centro ali, no meio da tela, então basta eu fazer o y igual a zero. Então para o y igual a zero, esse máximo central ocorre com a condição de que a relação entre espessura e índice de refração dessas películas que estão no meio, né, dessas partes de vidro, elas sejam simplesmente iguais, elas sejam equivalentes, porque uma pode ter um índice de refração muito alto e pode ser pouco espessa, e a outra pode ter, tipo, ser muito espessa e ter um índice de refração baixo. Enfim, eu preciso de um equilíbrio entre essas grandezas para eu encontrar o máximo central aqui. Então, para y igual a zero, a relação deve ser T1 vezes Mi1 menos 1 igual a T2, que multiplica Mi2 menos 1. Bem, então, aqui é o resultado para as nossas duas análises. Eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Um grande abraço.